E o Internacional, que tem uma das grandes promessas dentro da sua categoria de base, com uma multa rescisória de 60 milhões de euros, começa a ter um possível interessado na contratação do jogador de 16 anos de idade que está hoje na equipe sub-20 e vai subir para o profissional na próxima temporada. No vídeo de hoje eu quero falar sobre clubes europeus que estão de ouro na contratação de Gabriel Carvalho, um meio atacante que tem características muito parecidas com o de Alan Patrick. Além disso, também quero te trazer mais informações sobre Gabriel Baralhas, porque o presidente do Atlético Goianiense falou e confirmou sobre a possibilidade de compra em definitivo do volante que novamente foi destaque pela equipe de Goiânia. E também quero te trazer um bastidor que esquentou dentro das eleições do Internacional. Mas só antes de começar esse vídeo, a vinheta. Boa tarde, Colorado. Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional, o Inter que se reapresentou no CT Parque Gigante, a última reapresentação do Internacional dessa temporada. O Inter que ainda treina amanhã na terça-feira para o jogo quarta-feira contra a equipe do Botafogo, tá bom? Lembrando que para essa partida o técnico Eduardo Cudê não vai ter à disposição o Zagueiro Vitão, que está fora da temporada, o Gumalo também deve seguir fora. A grande dúvida no time é Johnny, porque no treino dessa segunda-feira ele treinou normalmente e pode ser que ele faça a sua despedida com a camiseta do Internacional contra o Botafogo. Então, muito possivelmente a despedida do Johnny pode ser nessa quarta-feira às 9h30, o jogador que está vendido já para o Real Betis da Espanha por 8 milhões de euros, tá bom? Tendência de escalação ainda muito cedo, mas deve ser o mesmo time que fez a 1 contra o Corinthians, com a adição do Johnny na vaga, por exemplo, do Bruno Henrique, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para vocês também é sobre um bastidor político que começou a esquentar, principalmente nesse último dia, que é o fato do presidente Alessandro Barcelos querer agora, nesse meio de semana, no dia 7, um debate dentro do Conselho Deliberativo do Internacional entre ele e o candidato da oposição, que é o Roberto Melo. Aí seria gravado, seria mostrado para o sócio, para o torcedor, enfim, também teria a presença da imprensa, a imprensa também poderia perguntar algumas coisas e seria feito exatamente um debate sobre essa situação. Só que a chapa da oposição, a chapa do Roberto Melo, não ficou muito feliz com essa situação, porque esse tema de debate ele já vem tirando diversas discussões nessas últimas semanas, porque o Barcelos vem recusando alguns debates em alguns canais identificados, em canais grandes também. E além disso, o próprio Roberto Mello é um cara que já tinha aceitado alguns debates, mas obviamente o Alessandro Barcelos quer fazer de um outro tipo que seja mais neutro, mais isento, que seria fazer dentro do Conselho Deliberativo com as duas chapas, tanto da oposição quanto da situação, e aí os dois candidatos de maneira oficial aí sim poderiam fazer um debate eleitoral, e aí o associado ali conseguiria perceber qual que é o melhor candidato para ele voltar das eleições que acontecem no dia 9. Inclusive as eleições vão ser abertas às 9 horas da manhã e vão permanecer até às 5 horas da tarde. A partir das 6 a gente já deve ter a resposta de quem que é o novo presidente do Internacional. Então estamos a menos de uma semana, na verdade 5 dias, né, para saber quem que será o novo presidente do Internacional pelos próximos 3 anos, no caso 24, 20 e também 2026, tá bom? Outra situação que eu quero passar para vocês, Gabriel Baralhas, jogador que foi comprado pelo Inter no começo dessa temporada por 5 milhões de reais. O Inter comprou ele do Atlético Goianiense, recebeu algumas oportunidades, não conseguiu jogar e foi emprestado para o Atlético Goianiense. O Inter até ganhou, na verdade deixou de pagar um valor, né, que estava devendo para o Atlético Goianiense, e agora ele se destacou, o Atlético Goianiense foi para a primeira divisão e a tendência é que ele fique no Atlético para a próxima temporada. E o presidente do Atlético Goianiense já confirmou que trabalha para uma compra em definitivo por parte de Gabriel Baralhas. Então o Inter vai ficar no realmente 0-0 com esse jogador, porque o Atlético deve comprar esse jogador exatamente pelos valores que o Inter comprou lá no começo do ano, e vai ser uma negociação que vai sair no 0-0 para o Inter, mas vai também chegar agora mais um dinheirinho agora para o Inter nesse fim de temporada, algo em torno de 3, 4 milhões de reais, é o que o Inter vai conseguir revender novamente
o Gabriel Baralhas. Então é um jogador que, por mais que o Inter tenha gastado ele lá no começo do ano, foi um jogador que o Inter conseguiu emprestar, conseguiu refazer a negociação e é um jogador que está sendo, né, e deve ser reemprestado, tá bom? Reemprestado, só que de maneira definitiva. Compra, o Inter tinha 30%, o Atlético Goianiense pegou 20% de volta, né? O Inter tinha comprado 50 por 5 milhões, o Atlético pegou 20 para ele, o Inter deixou de pagar 2 milhões e agora o Inter vai vender os outros 30% pelos outros 3 milhões pago lá no começo do ano, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te falar aqui sobre um jogador que é um atleta que, para quem acompanha aqui o canal, já sabe que eu venho falando há bastante tempo, que é o Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho é um meio atacante. Ele jogou o começo do ano a Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi um dos jogadores mais jovens de toda a Copinha, somente 15 anos de idade. E ele foi titular em muitos jogos do Inter. Ele só tinha 15 anos na época, ele tem 16 hoje. E é um jogador que já faz parte da equipe internacional com 4 anos a menos. Ele é um camisa 10, um jogador que lembra as características parecidas com a do próprio Alan Patrick. E é um belíssimo jogador, o Gabriel Carvalho. E além disso tudo, tem diversos clubes da Europa que já estão de olho na contratação do Gabriel. Recentemente, todo mundo lembra, o Arsenal, mais precisamente o Edu Gaspar, que é o diretor esportivo do Arsenal, veio aqui para Porto Alegre e fez uma visita para o Internacional. Essa visita, inclusive, eu noticiei naquela época que ele teve uma notícia, o Inter postou aquela situação que teve uma conversa ali com o Gaspar e uma parceria de Arsenal estar sendo criadas ali naquele momento. E agora essa informação que o Arsenal vai levar um olheiro para a Copinha para assistir os jogos do Gabriel Carvalho. A Copinha, para quem não sabe, acontece agora no mês de janeiro. E a ideia é realmente levar esse olheiro, né, o Arsenal levar esse olheiro para, posteriormente, o Arsenal fazer uma proposta oficial pela contratação do Gabriel Carvalho. A multa rescisória do Gabriel Carvalho é de 60 milhões de euros. 60 milhões de euros é a multa do Gabriel Carvalho com o Internacional. Isso dá 300 milhões de reais, que é a multa rescisória desse jogador. E a ideia do Inter realmente é vender perto disso ou até mesmo pela multa rescisória, pela qualidade que o Gabriel Carvalho apresenta e pelo que ele pode fazer nessa copinha. É a grande promessa hoje que o Inter tem dentro das categorias de base. O Inter vem aí com uma boa geração, que é a geração 07, tanto a geração 06, mas a 07 também, que é uma geração que fez uma excursão na Argentina, no Uruguai, jogou contra o Boca Juniors, jogou contra o Peñarol, né, times da base, óbvio, mas jogou contra grandes clubes de futebol sul-americano, e eles voltaram dessa excursão, essa categoria sub-16, com 9 jogos e fizeram 8 vitórias. Então é uma categoria que vem ganhando aí um bom destaque, porque é uma categoria que foi criada exatamente pelo próprio Gustavo Gross. Posso falar aqui, elencar diversos jogadores que são destaque dessa categoria. Tem o próprio Gabriel Carvalho que eu falei anteriormente, tem o Matheus Gonçalves, que é importante, tem o Iago Noal, tem o Oliver Martins, tem o zagueiro Everton, que é um zagueiro que é muito parecido com o Vitão. Então, posso estar quase todo o time do 16 que tem boas valências, diga-se de passagem. E o Gabriel Carvalho é a principal delas, é a grande promessa do Inter nesse momento, onde o Inter entende que pode conseguir uma grande venda na próxima temporada com valores dando até 300 milhões de reais. Mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Não esquece de deixar o teu gostei, inscrever no canal e ativar também as notificações. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!